Acho que tá gravando. Pronto. Vamos lá. Turma, hoje eu quero trazer aqui um ponto interessante. Só vou fazer um rápido disclaimer, né? Ainda reforço aí pro Wesley e pro Victor abrirem a câmera. Como vocês já sabem, eu acho que não é segredo para ninguém. Eu sou uma pessoa que matriculo 100% fora do Brasil, né? Então, as minhas principais linhas estão na Europa e nos Estados Unidos. Eu já me especializei nessa venda fora há um bom tempo. Eu acho que do meu Blue ao Black eu matriculei Brasil. Acho que eu fiz umas 300 vendas Brasil para mais. E aí, quando surgiu ali a live, não sei para quem estava na época do surgimento ali da live, né? Eu participei do grupo de validação, inclusive, da WhatsApp Live, né? O Flávio deu uma meta. Ó, qual era a meta do Flávio? Façam 16 vendas. Olha só. Você participar do grupo de validação, você tinha que bater meta. Façam 16 vendas que na próxima semana você vai estar no grupo ali de validação. Aí ele colocava você num grupo. Nesse grupo ele dava ali, eu acho que 1 a 2 reuniões por semana naquele grupo. Olha só o Flávio liderando, que interessante, né? E aí ele falava só sobre a WhatsApp Live. A WhatsApp Live, WhatsApp Live, WhatsApp Live. E ele trazia a parte técnica, e ele vendia muito, né? Sobre a WhatsApp Live, como seria o futuro aqui do nosso modelo online, inclusive, né? O Flávio como um bom vendedor. E aí, esse grupo era porradaria, porque tinha o Tarek, tinha o Gustavo Lima, não sei se tinha alguém mais aqui, além de mim, estava nesse grupo. Tinha a Juliana da Leva, tinha o Diegão. Cara, só os caras muito, muito foda, né? E tinha a meta, ou seja, era um grupo exclusivo e tinha uma meta no grupo. Então você matriculava, tava lá, seu nome, ele fazia questão de soltar o nome de todo mundo, né? E aí quem tava zerado tava lá, bonitão, né? E eu apanhei um pouco para aprender a WhatsApp Live, porque a gente tinha ali o Tarek, o Gustavo Lima, que dominou muito rápido, e eram pessoas que já dominavam a venda lá fora, né? Então, automaticamente, eu me encontrei naquele paradigma: poxa, preciso dominar essa parada, vou começar a minha jornada de vender lá fora, né? E a gente sabe, não sei se alguém aqui já tentou vender lá fora, para quem vende ainda mais Brasil, eu acho que o Duarte, a Mayra, né? O Fernando, eu acho que vende mais Brasil aqui. Não sei se vocês já tentaram vender lá fora, ou é só Brasil Eu, vocês? John, nunca peguei um referido fora do Brasil na minha vida, só Ah, que Brasil. legal. Mas eu queria até, né, aprender mais também, porque eu vejo que é uma baita oportunidade lá. Show. Eu também não consegui pegar refri lá, não. Esses dias, para estender, peguei umazinha, mas não consegui. É, não, legal. E você, Boa Mari? tarde. Eu vendia muito lá fora, eu tipo assim, eu batia várias estrelas. Geralmente Europa eu tinha dificuldade para vender Estados Unidos, mas meu forte era Europa. Aí quando o Flávio falou de vender cheia, aí João falou pra gente, né, trocar, e eu tive muita dificuldade para começar a vender cheia, né? Aí eu vi o Gabriel fazendo um monte, eu falei, não, é possível. Então transicionei tudinho pro Brasil, mas eu ainda falo, João, pode vender lá fora? Ele falou, pode, mas em horários estratégicos para não te atrapalhar. Que hoje, Uhum. principalmente na nossa equipe, né, é cheia, né? A cheia dá um comissionamento maior e tal. Mas ele falou, ó, se você vender em horários fora ali, horário nobre pra fora, pode. Eu digo, não, tá bom. Mas Uhum. eu bati muita estrela fazendo pacote, ligando Europa, né? Eu já dominei um período aí essa ligar Ah, fora. legal. Legal, bacana. É porque assim, às vezes você já começou, né, Mari? Mas a pessoa que ela é acostumada com o Brasil e ela vai trabalhar lá fora, ela apanha de início. Apanha e muito. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu comecei a fazer esse processo, igual o Fernando tentou pegar referido, poxa, é um jeito totalmente diferente para pegar referidos, né? Se você vai naquela coisa tradicional demais, por exemplo, você já vai ter uma certa dificuldade, né, na hora dessa coleta de referidos, né? Mas interessante, só fazendo aqui o disclaimer, pessoal, porque para você que ainda vem de Brasil, nada muda, né? É, Inclusive, coisas que eu vou trazer aqui
do que eu faço lá fora pode ser que te contribua na sua venda no Brasil, principalmente, a melhorar a qualidade da sua venda mais ainda no Brasil. E também, quem sabe, igual a Mayra comentou, de pegar horários estratégicos, né? Vocês que, como Black, vocês precisam aumentar a frequência de produção. Então, poxa, eu quero começar pela manhã. Pela manhã é legal no Brasil, sai até venda, sai, né? Alguns agendamentos e tudo mais. Mas na Europa já é um horário que dá para trabalhar bem pela manhã, né? Se você for parar para pensar à tarde também, se você quer estender mais à noite também nos Estados Unidos, é uma possibilidade. E uma coisa que agora vem caindo por terra, né? Que a venda lá fora não necessariamente ela precisa ser uma venda de má qualidade. E aqui eu preciso trazer para vocês. E eu sofro disso, inclusive. Como eu falei aqui, eu vou ser 100% sincero com vocês. Quem vende lá fora você vai correr o risco, não vai correr o risco, mas você vai ter mais inadimplência se você vende no recorrente. Isso é um fato, não tem como negar. E a recorrência não é a inadimplência não é pequena. Estamos falando aí de faixa de 30 a 50% de inadimplência se você vende recorrente lá fora. Então, talvez eu vou trazer aqui algum ponto, né? E aí você fala, pô, vou começar a vender fora. Mas isso tem que ser bem trabalhado, porque a sua nota ela vai sentir. Eu ganhei muito dinheiro na minha época de Black Challenge só vendendo fora. Cara, ganhei muito dinheiro, porque a gente, querendo ou não, como Black e como Challenge, a gente ganha ali a matrícula, né? A matrícula acaba sendo um ponto interessante da live. Se você faz um strike, é 300 e pouco só da matrícula que você ganha. Se você faz uma live, é 250. Então, se você constrói algo onde você consiga replicar com frequência, de fazer 5 lives por semana, no mínimo 10 por quinzena, isso vai te dar uma grana legal, entendeu? Isso vai te dar uma grana legal. O Daniel, que é da minha equipe, está de prova. Ele mantendo essa frequência, e a gente já fez vários e vários cálculos. Mesmo ele só matriculando um recorrente, a gente está falando até dele ter ganhos aí de 10 mil por mês. Mas esse ganho poderia ser muito maior se a gente começa a aplicar a questão da transição para venda à vista e para venda cheia, que é o trabalho que eu quero trazer aqui para vocês, né? Então, muita gente acha que vender fora é mil maravilhas, só que tem esses poréns, né? Que eu quero deixar muito bem claro, que é inadimplência, igual a Mária comentou. Poxa, se eu quero jogar um jogo da grana, 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 cara, Brasil 100%, mas América também, ou Europa também, tem grana por lá, né? A gente não pode ignorar esse fato. E eu quero até abrir o contexto aqui. Eu nem sei se eu poderia estar gravando explicando esse contexto, mas foda-se, né? Vou falar assim mesmo. É, Na época, pessoal, era um cenário diferente quando o Flávio fez aquele alarme e tudo, né? Era um cenário ali que estava literalmente toda a plataforma ligando fora. Toda a plataforma ligando fora, os níveis de inadimplência estavam altíssimo, a imagem da Wise estava queimada lá fora. Se você ligava para lá fora, cara, eu que estava vivendo naquela época, estava literalmente muito difícil. Inclusive na época eu até comecei a fazer algumas vendas Brasil, porque, cara, você ligava, todo mundo conhecia o WhatsApp, né? Era incrível. Alguém já me ligou, alguém já me indicou. E a gente sabe que não é a mesma demanda, né? A reciclagem lá fora é um pouco mais lenta do que aqui no Brasil. Então ele tinha que tomar alguma ação, ele teve que tomar essa ação drástica, né? De realmente, cara, queimar quem vendia lá fora. E aí, por um tempo para cá, o Léo me convidou e questionou, cara, por que que a gente não pode transformar essa venda lá fora em algo muito rentável, né? Inclusive até convidou a Pietra também, e a gente participou ali de um grupinho de validação, onde a gente começou a atacar mais, né? Tinha as edtechs também, não era só WSP, né? É verdade. Onde a gente começou a atacar mais essa venda à vista, né? E atualmente eu estou começando a vender algumas vendas cheias, que é um pouquinho dessas duas estratégias que eu quero aqui discutir com vocês, beleza? Só para saber também aqui, Gabriel, Mayra e Fernando, quem vem de Brasil, vocês fazem pacote no Brasil ou vocês fazem sempre o upsell? Eu já Dependendo da fiz. linha. Pode Pode, falar. pode falar. Não.
Ah, não, eu geralmente faço o upsell, mas dependendo da linha, que nem eu peguei uma engenheira uma vez que era de offshore, que aí eu fiz o pacote, mas no final acabou fechando o anual ali. Tudo bem, beleza. Na Black November eu fiz vários. Ali que eu bati a estrela de Black para virar Challenger, porque aí eu via que tava muito barato, sabe? Era mil e pouquinho o material. E aí eu acho que eu fiz uns quatro mais ou menos. Mas daí depois já fiz, inclusive é uma coisa que a gente vem trabalhando assim muito. Depende da linha, né? Tu tem que ter um Sim, público que vai ter poder ali, que tu sabe que vai conseguir bancar e que precisa muito, né? Então sim, até tô tentando aprender agora com o João uma forma de que tu consegue meio que ir pro upsell, né? Pro upsell não, tu ir pro pacote, mas se não encaixar, tu conseguir garantir a plataforma, sabe? Não ir sim. para aquele tudo ou nada e às vezes ficar no nada. Mas tô começando assim. Hum, beleza. Não, tranquilo. Eu vou estar trazendo aqui a questão do pacote, né, que é o que eu já faço. Então, assim, vocês podem talvez perceber algumas diferenças e, quem sabe, agregar para vocês aí, tá? Porque lá fora não faz, eu acho que vocês já devem ter noção, não faz sentido só vender a plataforma, né? Lá fora tem que ser o combo, né? Até porque a grana tá tanto na matrícula, tanto também na WiseUp online. Mas vamos lá, eu vou trazer aqui o primeiro ponto em relação à questão. Vou seguir o passo a passo da técnica, né? A apresentação basicamente continua a mesma coisa, isso aí não muda, tá? E eu vou falar aqui, vou dar um disclaimer. A principal mudança vocês vão perceber quando eu aplico o pacote, pensando em venda à vista, pensando em venda ou venda cheia, tá basicamente no speech e no meu fechamento, que aí é onde que eu vou focar um pouquinho de mais tempo. Na conexão, é basicamente a mesma coisa, eu acho que não se muda tanto, né? Quando a gente faz um trabalho de conexão, por mais que cada pessoa vai ter uma dor e uma necessidade diferente, as perguntas vão ser as mesmas. Lá fora, o pessoal, eu acho que não só lá fora, né? Mas o que eu tento trabalhar bastante ali na conexão é realmente entender. E por a pessoa ela já está vivendo fora do país, é claro que ela tem uma necessidade, é claro que ela tem uma urgência de querer aprender aquilo, e aquilo, de certa forma, ela vai abrir mais portas para ela, ela é confrontada com aquilo todos os dias, né? Então, assim, a dor e necessidade não é um ponto que eu fico tentando explorar tanto. Óbvio, eu exploro, eu tento identificar se ela vê importância, porque por mais que é algo que confronte ela lá fora, isso não significa que a pessoa ela vai querer se mover para tal. Então, meu principal ponto na conexão de quem está fora do país é entender se ele realmente quer resolver aquele problema, se realmente é uma prioridade para ele estar desenvolvendo inglês hoje. Eu questiono ele no sentido de que é, muita gente fala que tem interesse, isso eu falo pro cliente, né? Por que eu tô te questionando se é uma prioridade aqui, Mário? Porque muita gente fala que quer, que tem vontade, mas não está disposta a tirar tempo. E o inglês a gente sabe que a gente precisa se dedicar, se esforçar. Então, assim, hoje como é que tá o teu nível de prioridade, né? De 0 a 10, para querer se desenvolver, para querer se dedicar no inglês, né? Então, na minha conexão de quem está lá fora, é mais um papo de educar ela. Porque muita gente às vezes chega com as demandas de que, pô, já fiz muito curso de inglês, já tive várias experiências, nada não deu certo para mim, já gastei muita grana e, cara, eu não consigo aprender inglês. Ela tem aquela visão de que, cara, o inglês é algo complexo, é algo que ela não, às vezes não consegue, ela já tentou de tudo. Então, a minha conexão, eu foco mais em tentar criar consciência naquela pessoa que ela não desenvolveu inglês porque ela ainda, cara, não se dedicou o suficiente, que ela realmente não colocou como uma prioridade para a vida dela. De deixar muito bem claro que ela não conseguiu desenvolver, não é que foi por conta do curso, e sim por falta de dedicação dela, né? Então é mais um trabalho ali de educar aquele cliente mesmo, entender se ele está disposto, se é uma prioridade, se realmente ele quer estar se desenvolvendo hoje, no momento, para desenvolver o inglês, né? E por que que eu tento frisar muito no hoje, no momento, tá? Inclusive na minha pré-DI, depois que eu faço essa pergunta, eu entendo ali o perfil da pessoa, entendi que é uma prioridade, fiz uma educada ali nela, né? Criei consciência nela que ela não vai desenvolver o inglês ali muito rápido, que ela vai precisar de um processo de desenvolvimento.
Eu pergunto, claro, aquela pergunta clássica, se tudo se encaixar em tempo, método e financeiro, se ela está disposta a resolver o inglês dela hoje. E quando ela fala que sim, porque aqui vai ter vários parâmetros, né? Tem aquele, igual no Brasil, né, pessoal? Acho que isso aqui não muda. Tem aquela pessoa que ela não vai dar, às vezes ela não vai dar aquele sim convincente, né? E aqui sempre abre aquela margem da gente puxar a orelha daquele cliente, né? Às vezes ele, não sei, talvez. Aí eu tento reforçar, né? Até eu ter um sim convincente daquela pessoa. Isso eu acho que é algo que é natural da gente fazer. Só que mesmo quando ela dá aquele sim convincente, eu ainda questiono ela. Fulano, por que que eu tô te perguntando isso aqui? Eu sempre gosto de refletir com a pessoa sobre tudo que eu trago para ela, né? Porque lá fora. E aí que entra um outro detalhe para quem principalmente venda nos Estados Unidos, a galera ela tem uma dificuldade de interpretar o que você diz. É muita gente às vezes que às vezes nunca fez não tem escolaridade. Então você fala A, ela entende B. Você fala C, ela entende E, entendeu? Na Europa até que não tanto. Talvez por isso que a Mari teve tanta dificuldade de matricular nos Estados Unidos, que na Europa a galera já tem um nível de consciência um pouquinho melhor. Na América não, você tem que ficar atento aos detalhes, principalmente, né? Então, você está disposto a resolver hoje? Tô. Mas por que que eu estou te questionando isso aqui, Robson? Porque muitas pessoas que eu converso, e eu já tendo brasileiros aqui há bastante tempo, eles falam que querem se desenvolver, mas não estão dispostos hoje a tomar essa decisão. Estão pensando para daqui um mês, 2 meses. É algo que realmente você pensa para o momento ou algo que você está planejando mais para frente, para daqui 1 ou 2 meses. Ou seja, eu dou espaço aqui para a pessoa, se ela quiser criar rotas de fugas, que ela crie aqui agora comigo. E não deixe para criar rota de fuga lá no final, quando eu já tiver em fechamento com ela. Porque eu quero a pessoa que não, eu estou realmente disposto para hoje. Tem algumas pessoas que até falam, não, é para ontem. Se tudo encaixar, eu quero para ontem. Agora, se ela já fala, não, eu estou planejando, eu estou pesquisando para daqui um. Cara, essa pessoa você vai ter que, claro, refletir com ela, trazer a oportunidade para ela no momento, criar um senso de urgência para ela no ato, para aí sim, se ela realmente perceber, você avançar. Mas se não, cara, eu não vou avançar. Então, na minha pré-DI, eu sempre deixo muito bem claro que é para hoje, para agora, por mais que fica já intrínseco na minha pergunta, né? Eu tô perguntando, se tudo se encaixar, você está disposto hoje a resolver? A pessoa, sim. Aí quando você reflete com ela sobre isso, muita gente, mas eu tenho que saber financeiro. Aí você fala, não, você vai saber financeiro. É claro que tem que ser algo que caiba no teu bolso, né? Porque, é claro, não é no nosso intuito que você avance em algo que não caiba no teu bolso. Tem que também, obviamente, ser algo que você se identifique e, óbvio, também caiba nos seus horários. Estou considerando todos esses cenários. Se tudo encaixar, você está realmente hoje disposto a resolver ou algo que você está planejando ainda mais para frente? E aí eu só avanço com aquela pessoa que não, realmente eu estou disposto a resolver hoje esse meu problema. Então, na conexão, pessoal, para quem vem de fora principalmente, eu acho que o principal ponto de atenção é você trazer essa consciência para essa pessoa que o inglês vai ter uma dedicação, que vai ter um esforço de aprendizado, de entender qual que foi a real ponto que fez com que ele não se desenvolvesse até hoje e trazer essa bucha para ele, porque ele vai tentar culpar tempo, ele vai tentar culpar método, ele vai tentar culpar financeiro, e você tem que trazer essa reflexão para ele que não, o culpado foi eu. Então eu quero que o meu cliente ele saia com essa sensação de ele bater no peito e falar, cara, eu não desenvolvi o inglês por conta minha mesmo. Então eu tento criar essa consciência nele. E aí depois, obviamente, entender se ele está realmente disposto a resolver esse problema hoje, né? Então a conexão ela não muda tanto. Ela é um padrão que a gente segue, né? Ficou claro em relação a essa parte da conexão? Alguém aqui faz diferente lá fora? Não sei, o Dani quer contribuir aqui, a Pietra que faz lá fora, muita venda lá fora. Vocês querem contribuir com algum ponto? Não, é essa linha. Ah, É a pessoa ali confrontar, porque senão ele vai procrastinar.
Então, Exato. pode falar, Dani. Não, eu ia falar que é exatamente isso que você já vem falando, que a Uhum. guria disse aí. Não, eu, particularmente, não tenho feito de uma outra linha, não. Tenho sempre sendo direcionado por essa linha que você já está trazendo aqui para gente, Jonathan. Qual que é a diferença dessa conexão para o Brasil? É que no Brasil você vai ter que aprofundar muito na dor e na necessidade. Se você Ô, não João, aprofunda muito na dor e na necessidade, se você realmente não vê que a pessoa ela tem raízes de realmente querer resolver aquele problema, ela não vai para frente. Então, a grande diferença é que a dor e necessidade aqui a gente já sabe que rola por trás, entendeu? Já é algo latente. A gente explora, pá, mas como que pode te ajudar no teu trabalho? Ah, por tal. Ah, sim. Óbvio que você explora, né? Você vai trazer esses pontos. Mas no Brasil é um ponto de atenção. Por isso que a conexão no Brasil também é uma conexão que você precisa investir mais tempo. Porque você vai ter que aprofundar na dor e necessidade, você tem que trazer consciência para o teu cliente. Também no Brasil é um ponto que quando eu já era Black, eu já fazia, inclusive, de trazer essa consciência, de desenvolvimento, trazer a responsabilidade para ele. Essa pré-DMI eu sempre reforcei muito bem para diminuir, claro, o máximo de pessoas curiosas ali até o final, tá? ô, Jonathan, Exatamente, então elevar o nível de interesse, eu acho que é muito importante. E no Brasil isso é fundamental, cara. Fundamental. Acho que a pessoa levar esse nível de consciência dela na conexão, acho que é o principal virada de chave que quando eu matriculava Brasil eu tive que ter. Pode falar, é o Juliana da Leva. John, cara, eu tenho só curiosidade mesmo, eu queria saber como que você faz. Eu peco muito, Jonathan, quando eu tô na conexão e eu sinto que aquele cara, pô, Edu, não, já tô pensando em voltar pro Brasil, que não sei o que, começa a dar umas três desculpas, eu já tiro a vaga. Só que aí, cara, eu não tenho paciência de fazer o trabalho de pegar referido. E aí eu pego o referido, mas eu tô deixando muito na mesa. Como que você faz essa reversão? Eu faço o padrão lá de avaliação. Ó, beleza, fulano, então eu vou fazer avaliar meu atendimento aqui e tento pegar na hora, mas eu vejo que poderia ser eu tá pegando em maior quantidade, entendeu? Cara, lá fora é uma coisa engraçada, que você tem que ser mais esculachado mesmo para referidos, né? Eu particularmente, eu literalmente eu faço voz de comando com o cara, eu não fico tentando explicar muito, né? A única coisa que eu reforço assim, pô, fulano, então, só para ver se eu entendi, até pra gente não tomar mais aqui, eu não tomar o seu tempo e vice-versa, né? Pra você hoje, de fato, então, o inglês não é uma prioridade. Ah, não é. Você falou que você tá pensando em voltar pro Brasil, pô, entendo. Eu ainda questiono quando a pessoa ela tá. Eu tive um mínimo de conexão com ela, né? Considerando esse patamar de mínimo de conexão, eu pergunto, pô, mas você achou legal aqui o teu amigo ter lembrado para essa oportunidade aqui do inglês? Pô, achei legal, pô. Quantas pessoas hoje aí você não conhece, o Edu, que hoje não falam inglês, que você convive, que tá aqui e ainda não fala inglês? Pô, conheço demais. Pô, então vou estar te dando aqui uma oportunidade da gente estar levando essa oportunidade aqui do inglês para mais pessoas e, claro, você também dá uma contribuída aqui pro meu trabalho, pode ser? Um minutinho aqui do seu tempo, tá, Edu? Que eu vou precisar contar. A pessoa, pode ser, ela não vai entender muito bem e vou fazer voz de comando, cara. Eu falo para abrir o WhatsApp, responde o oi, responde meu oi, abre a lista de contatos, e aí eu vou falar, cara, agora você vai selecionar aqui 10, 15, 20 pessoas, aí o quanto você quiser pedir para a pessoa. Não esquenta a cabeça, tá, Edu, se vai ter interesse ou não. A ideia aqui é a gente estar ajudando o máximo de pessoas. Aí vai vir sempre aqueles questionamentos, né? Pô, mas eu não tenho 20. Ah, cara, não precisa preocupar com o número, seleciona de A a Z sem esquentar a cabeça. Ah, mas precisa ser agora. Não, cara, agora, um minutinho. Você contribui aqui muito para o meu trabalho, enfim, ajuda muito aqui a situação. Então, sempre tenta trazer esses pontos, isso não muda tanto, é mais a questão mesmo da paciência, né? Como você comentou mesmo, de fazer essa condução que tem que ter, tá, Edu? E tem um modo, o modo que eu brinco aqui, brincava muito com o Patrício e com o Ian, que é o modo cachorro, né? Qual que é esse modo? Cara, de você forçar a pessoa a te mandar contato, ou ela te manda, ou ela desliga na tua cara, entendeu? Os meninos eram muito cara de pau, no sentido assim de falar, cara, ó,
Você tá aqui há quanto tempo na América, Edu? Pô, tô há 5 anos. Você sabe que aqui é difícil, né, cara? A gente trabalha. Aí você pode falar, a gente trabalha, 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 trabalha. Você tem família, Edu, aqui nos Estados Unidos? Você tem esposa, tem filho? Pô, tem. Você sabe que é mais difícil ainda, né, Edu? Então, cara, eu tô trabalhando aqui, eu tô fazendo o meu e eu vou precisar contar muito com a tua ajuda como eu contei lá com o teu amigo, cara. Foi muito gente boa, deu muito apoio ao meu trabalho. Eu poderia contar com um minutinho aqui do teu tempo, Edu, pra gente fazer aqui uma avaliação e você me dá uma nota muito positiva? Vai ajudar muito aqui no meu trabalho. Ah, beleza. Aí você manda um oi, oi, você fala pra pessoa selecionar lá. Então você tenta pegar no emocional, é o que o Patrick e o Ian, o Ian acho que faz até hoje, né? Que é no sentido de pegar no emocional, né? Tenho família, cara, tenho família para sustentar, tem minhas contas para pagar, tem aluguel, né? Aluguel lá o pessoal sempre reclama, né? Ah, aluguel é muito caro. Pô, cara, tem meu aluguel aí para vencer semana que vem, você vai me ajudar muito, entendeu? Então, tem que ser uma forma mais escrachada. Se você só vai ali daquela forma tradicionalzinha, né? Não vai, então você tem que ser mais direto. Eu acho que na América você não pode confeitar muito, né? Na Europa até que dá. Agora na América você não pode confeitar muito. Você tem que ser mais direto ao ponto ali com a galera, senão eles já acham, já querem fugir e meter o pé, né? Beleza? Mas vamos lá, seguindo aqui, turma, em relação à DI, não muda nada. A minha DI, cara, é o mesmo de sempre. É, não faço nada de diferente. Óbvio, eu tento sempre trazer aquela reflexão. Eu deixo a pessoa muito aberta para o não, eu explico o porquê, novamente, né? A pessoa às vezes não tem interpretação lá na América. Então eu explico o porquê que eu estou deixando ela muito aberta para o não. Ó, fulano, meu papel aqui não é te convencer nada, não quero te empurrar nada. Eu vou te explicar tudo, quero te deixar muito aberto. Se você não gostar, me falar um não. Eu te peço isso porque parece óbvio, né, Pietra? Mas o brasileiro tem aquela dificuldade de saber falar um não, né? Ele fica no vou ver e te falo, vou pensar, papagaio, cara. E aí eu explico ali com detalhes o porquê que eu tô deixando ele muito aberto para o não. E por outro lado, né, já que você me disse que é uma prioridade, que você quer resolver, que tudo tá, né, você já quer estar dando esse início. Se tudo se encaixar, realmente você está disposto a tomar essa decisão, a gente está fazendo aqui sua matrícula no final da nossa conversa? Ah, estou disposto. Então, a EDI não muda nada, tá? A EDI continua a mesma coisa, com esse parêntese, né? Porque no Brasil eu não ficava explicando o porquê daquilo, né? Eu fazia a EDI normalmente e ia para o speech. Então, é um hábito que eu peguei muito vendendo lá fora, é que tudo que eu trago eu explico e reflito o porquê ali com aquele cliente, né? E aí que vem a grande mudança aqui do speech, né? Para quem não faz pacote, eu vou falar um pouquinho como que eu faço o meu speech. Aí vocês podem agregar no pacote aí de vocês. Mas eu sempre, mas eu sempre começo agora o meu speech fazendo uma pergunta para o meu cliente. Não é a pergunta do tempo, tá? Essa daí eu vou fazer depois. Eu falo assim, Gabriel, até para a gente poder alinhar expectativas aqui, e é claro que você não tem obrigação nenhuma de ter essa resposta aí na ponta da língua, quanto tempo que você acha ou que você acredita que a pessoa ela leva para sair do inglês básico para o inglês avançado? Ah, quando eu trago aqui avançado, Gabriel, já estou falando você já dominar 70, 80% do inglês. Quanto tempo você acha que leva? Aí a pessoa geralmente ela vai falar, ela vai falar assim, depende. Não, com certeza depende. Mas uma média assim, quanto tempo você acha que geralmente leva, né? E aqui tem um ponto interessante que eu estou tentando criar novamente, consciência naquela pessoa lá fora, porque muitas pessoas, por incrível que pareça, me respondem, eu acho que é em 3 meses. Eu acho que é em 5 meses, em 6 meses. E aí abre espaço de quê? De eu puxar a orelha dela. Fala assim, pô, Fernando, vamos lá. Eu tô falando aqui você sair do zero e chegar num ótimo nível de inglês, né? Você já tá no inglês avançado. Você acha mesmo que em 3 meses você vai conseguir chegar nesse patamar? Ah, não, em 3 meses eu falo, eu já começo a aprender algumas coisas. Não, beleza, para começar a aprender umas coisas, sim. Mas tô colocando aqui avançado. Quantas pessoas você conhece do teu ciclo aqui?
aqui que você convive fora que falam hoje inglês avançado? Ah, pouquíssimas pessoas. Então, se fosse fácil assim, você não concorda? Tava todo mundo falando ao teu redor? Ah, concordo. Então, quanto tempo? Ó, vou te dar uma segunda chance. Quanto tempo você acha que leva? A pessoa, então acho que é um ano e meio, 2 anos. Opa, agora sim. Agora eu tô começando a gostar aqui da tua resposta, tá, Pedro? E aí, novamente, por que que eu tô te trazendo isso aqui? Porque o que que a ciência traz pra gente? Aí hoje eu tento já trazer o termo científico, né? O que que a ciência traz pra gente? Que, cara, hoje já é estudado, já é pesquisado, e pela nossa experiência aqui de anos de mercado, vai demandar pelo menos 12 meses para você chegar em um bom nível de inglês. Se você pretende ser fluente igual nativo, aí já são 2 anos de formação, inclusive o nosso tempo máximo de formação aqui na Wiser são 2 anos. Então a gente, até para a gente ter uma margem de trabalho com você, de te trazer garantia, certificado e qualidade, a nossa margem de trabalho é 1 ano de pelo menos de formação. A pessoa, ah, legal. Aí eu pergunto assim, tudo bem? A pessoa, não, tudo bem. Você acredita, Gabriel, que em 5 anos a gente conseguir te entregar isso avançado? Como que isso já te ajudaria na sua vida? Aí a pessoa, pô, me ajudaria demais. Pô, bacana. Já estou fazendo a pessoa sonhar ali com esse inglês avançado, né? Então, uma coisa que mudou foi essa minha pergunta, porque com isso eu já resolvo vários problemas, no sentido de lá no final a pessoa não ficar me perguntando, ah, mas se eu quiser cancelar, se eu fizer um mês e não gostar. Inclusive, melhora a qualidade da sua venda até no sentido de inadimplência, porque você já está criando consciência naquela pessoa que acreditava que em 3 meses ela estaria muito bem, que ela vai precisar pelo menos de 1 ano. Então, com essa simples pergunta aqui na... Exatamente, também já estou criando esse. Vocês vão perceber que isso vai me dar um gancho lá no meu fechamento também. Porque quando eu vou trabalhar com valor, com o cliente, eu já vou trabalhar o valor do ano, vocês vão entender isso. Então, eu crio essa consciência. Cara, aquela pessoa que fala 3, 6 meses, eu puxo a orelha, aquela pessoa que já fala 2 anos, poxa, essa pessoa aqui, ela já está alinhada e já está mais setada para o meu trabalho com ela. Depois disso, eu vou, obviamente, pro tempo. Fulano, bacana, alinhados esse ponto aqui, então agora vamos resolver horários. Como é que está a sua agenda hoje? Quais horários que você me traz, que você fala assim, Jonathan, esse horário é bom, esse dia é bom, me dá um panorama para ver como a gente possa te ajudar. Então, eu vou deixar a pessoa falar. Ah, eu trabalho de tal hora até hora, tem tal horário até horário. Ah, então, perfeito, falando. Então, pelo que você me trouxe, o horário melhor para você é à noite, certo? Ah, é à noite. Legal. Olha, a gente tem horários à noite disponíveis até às 10. Aqui você pode fazer uma frequência de aulas principais de 2 aulas na semana principais, com duração de 50 minutos a no máximo 60 minutos de duração essas aulas. E aí você pode fazer entre segunda e quarta, terça, quinta, ou 2 vezes na sexta, 2 vezes no sábado. Sexta e sábado, geralmente para quem matricula América, não vai ter horário noturno, né? Europa tem. Então, quando é América, eu falo, ó, sexta e sábado a gente não tem horário noturno. Na realidade, agora na sexta a gente tem horário de 6 às 8, né? Que mudou agora o fuso. E no sábado a gente trabalha pela manhã e pela tarde. Quais dias que poderia ser da sua preferência? Aí a pessoa ela vai me trazer o dia de preferência para ela. Eu ainda falo ali sobre as coisas básicas, né? Que ela vai poder ter direito a fazer 2 aulas de reforço, ou até mais, toda semana. Eu falo ali da flexibilidade, por que que eu já trago a questão dela já poder reagendar? Que é sempre uma pergunta. Quando eu não trago esse termo antes, a pessoa sempre me pergunta, né? Ah, mas se aconteceu um imprevisto, eu precisar trocar um horário, aí eu já trago, né? Ali de uma vez, que ó, e a gente tenta levar algo bem flexível, vendo como é positiva a nossa flexibilidade, por a gente já entender ali que a pessoa ela não tem um horário muito fixo, né? E vejo se tudo se encaixa para ela. Então, em relação a tempo aqui, não muda nada. Encaixo para ela, mostro flexibilidade e questiono. Em relação a tempo, Daniel, a gente consegue resolver aqui o seu problema? Ah, consegue. Ótimo. Aí eu vou para o método. Aí no método,
como que eu trabalho agora, pessoal? Aqui eu não sei, o Daniel talvez já sabe muito, né? Que a gente faz junto, e o Stefan também. Mas minha explicação do método lá fora é muito rápida, é muito simples. Assim, eu não perco muito tempo falando sobre método, tá? Com os dois pontos, novamente, eu acho que o speech ali também é o momento da gente educar o cliente, né? Da gente mostrar para ele que a gente é a gente que sabe o que a gente está falando, a gente é a autoridade. Então, assim, qual a imagem que eu quero passar para ele? Que ele entenda que se eu falar para ele comer capim e ele falar, cara, se eu comer capim eu vou aprender inglês, ele compra essa ideia. Então, eu quero passar um pouquinho dessa visão também para ele, né? Então, eu tento reforçar para ele, fulano, ó, pela nossa experiência aqui de muitos anos, a gente sabe qual é a forma mais efetiva do adulto aprender a falar inglês. E qual que é essa forma mais efetiva? É trabalhar algo bem objetivo, bem direcionado para a tua necessidade e trabalhar algo imersivo. Porque quando a gente junta direcionamento e imersão, você consegue ter aceleração do seu desenvolvimento. Como que a gente trabalha algo objetivo aqui na WhatsApp? Primeiro, antes de você iniciar, você vai fazer o seu nivelamento. Ou seja, você que já pode ser que tenha um nível de inglês, você não vai ficar perdendo tempo em ver coisas que você já sabe. E se você precisa começar do zero, a gente começa do zero, para você realmente ter um aprendizado de qualidade. Todas as nossas aulas são aulas ao vivo que você faz pelo Zoom. Aí eu pergunto para a pessoa: você já chegou a utilizar o Zoom? Muita gente lá não faz a mínima ideia do que é Zoom. Ah, mas você já fez alguma videochamada com alguém da família? Ah, já fiz. Então, é uma videochamada, é uma plataforma de videochamada onde a gente vai estar fazendo as aulas. Porque imagina fazer aula pelo WhatsApp aí, Pedro. Que coisa chata, né? Ficar apitando, notificação. Então a gente tem uma plataforma profissional para você fazer suas. Cara, isso parece besta, galera. Mas para quem lá tá lá fora, isso é novidade, entendeu? O Zoom é novidade, uma plataforma profissional para ele fazer a videochamada dele é novidade. Pra gente pode parecer a coisa mais idiota do mundo. Mas para a pessoa é uma coisa, pô, que legal, não vou fazer aula pelo WhatsApp, porque muitas pessoas que eu já atendi lá faziam aula pelo WhatsApp. E a galera achava ruim, porque, pô, o WhatsApp, a conexão não é legal, ficava pitando notificação. Ó, então a gente vai ter uma plataforma que você vai fazer suas aulas, que é o Zoom. Ah, sim. A pessoa, aí até quando a pessoa ela é mais matuta assim, né? Tem uns peão lá. Eu falo, pô, a gente tem aluno aqui de 70 anos, fulano. Eu acho que não vai ter problema com isso, né? Fazer uma videochamada depois da pandemia se tornou igual ligação, né? Ah, de fato, eu não vou ter problema, e se qualquer coisa eu vou aprender também. Não, bacana. E além de trazer essa aula ao vivo, a gente já tenta focar nas duas principais necessidades de quem vive fora, que é o inglês para trabalho, que pelo que você me trouxe aí vai poder te ajudar bastante. Eu vou trazendo ali alguns pontos que ele me trouxe na conexão. Então a gente já direciona para você já aprender em cima do inglês para trabalho e também para convivência, né? Seja entretenimento, seja uma viagem, seja o inglês do dia a dia, né? Para você ter esse direcionamento, né? Essa mescla de trabalhar um pouco voltado para o trabalho, um pouco voltado para o dia a dia, faz sentido para você? Pô, faz sentido, é isso que eu busco. Aí eu só falo ali rapidamente que nessa aula pelo Zoom a gente vai focar em três características, que é trabalhar bastante ali vocabulário, trabalhar a prática de pronúncia e também trabalhar a escuta ativa. E vejo se para ele dessa forma, essa aula mais prática, mais dinâmica, mais direcionada, se faz sentido para ele. Só isso, o meu speech, né? Ali da live. Olha só, não fico aqui aprofundando tanto. É óbvio, para quem vai fazer pacote lá fora, é bom você trazer talvez mais características aqui, né? Um até que também não, porque quando eu vendia no Brasil também, a parte que eu menos perdia tempo era meu speech, né? Assim, era a parte que eu menos perdia tempo. Depois que eu vendo aqui as aulas pelo Zoom, eu vou vender a plataforma, que antes era uma coisa que eu não fazia também. E agora que eu quero focar em vender à vista, eu quero focar em vender cheio, eu quero dar um up a mais aqui para a plataforma. E aí eu tento trazer aqui, além dessa parte mais direcionada, que você vai ter essa aula pelo Zoom, a gente também vai trabalhar a parte mais imersiva. Porque na minha conexão de quem, quando eu trabalho com uma pessoa que lá tá fora, uma pergunta que nunca falta na minha conexão
é perguntar para a pessoa, fulano, nesses 5 anos aqui de América, você lidou mais com brasileiro ou com mais americanos? Eu sempre pergunto isso. Tipo assim, nesse seu tempo de convívio aqui, você lida mais com brasileiro ou mais com americano? A grande maioria, por natureza dos fatos, lida com outros brasileiros. Então, qual que é o gancho que eu puxo aqui? Fulano, o segundo ponto que a gente tem que trabalhar é a imersão. Você não concorda comigo, né? Que nesses 5 anos, ao invés de você tivesse trabalhado só com brasileiro, você tivesse 100% imerso com americanos ali, 24 horas trabalhando com americano, convivendo com americano, você não concorda comigo que você não teria aprendido um nível de inglês mais interessante para você, para tua vida? Você não poderia talvez ter desenvolvido mais, até por osmose ali um pouco? O pessoal, concordo, com certeza. Você não conhece alguém aí que, por exemplo, chegou e que começou a trabalhar só com americano e já desenvolveu inglês rápido? Sempre eles lembram de alguém assim, né? Ah, lembro sim. Então, por que que essa pessoa ela desenvolveu rápido? Porque ela está imersa. E para a gente tentar trazer isso aqui para você, a gente também vai ter uma plataforma que você vai poder ter acesso 24 horas. Aí eu explico, né? Que é estilo Netflix, onde a gente já produziu mais de 600 horas de conteúdo com nativos. Qual que é o intuito dessa plataforma? É você ficar fazendo atividade, coisa chata de livro? Não, cara. É a gente criar um hábito aqui em você, Fernando, de todo dia você consumir inglês. Nem que seja indo para o trabalho, voltando para casa, fazendo uma refeição. Então vai ter material em documentário, aula de vocabulário, atividade de pronúncia, atividade de escuta, fixação de palavra. Para quem gosta, tem um material também mais tradicional, que são as apostilas. E a ideia aqui é criar hábito. De todo dia o Fernando, ele colocar na rotina dele, ter que consumir inglês. Porque assim, Fernando, você não concorda comigo que a pessoa que vai, por exemplo, pratica atividade física, vamos colocar aqui academia. Qual que é a pessoa que vai desenvolver mais? Aquela pessoa que faz 2 vezes ou aquela pessoa que vai 6 vezes na academia? Não, aquela pessoa que vai. Considerando que as duas vão se alimentar bem, vão regrar o sono. Ah, não, com certeza. E o inglês, por que que o inglês seria diferente, Victor? Entendeu? Não faz sentido. Você não quer desenvolver mais rápido o teu inglês? Então a gente precisa colocar o inglês no seu dia a dia. Eu não estou falando aqui, tá, Mayra, de você largar o português e só consumir inglês. O ideal seria isso, inclusive, tá, Mayra? Mas é um ponto que você tem que começar a trabalhar dentro de você. Porque muita gente acha aqui, e aí eu trago pro cara, né? Que vai fazer 2 aulinhas na semana e que daqui a um mês vai estar falando bem inglês. Esse é o grande erro da grande maioria de quem não desenvolve inglês. Você já não acreditou nisso? Eu pergunto para ele, né? Você já não acreditou nisso? Que fazendo 2 aulinhas em um mês você já ia estar começando a falar um pouquinho do inglês? Então, cara, tem que ter sacrifício, tem que ter esforço. Então, eu estou tentando elevar muito o nível de consciência daquele cara. E aí o cara, não, perfeito. O cara me viu como especialista, ele passei confiança, passei segurança para ele, aquela ideia, né? Se eu falar, cara, pra você aprender inglês, você tem que comer capim, ele vai acreditar nessa premissa. E aí eu fecho ali o meu speech com ele perguntando, né, se faz sentido, se está dentro das expectativas, né? Às vezes eu questiono novamente aqueles 2 pontos que ele mais achou interessante, tá? Alguém aqui, para quem vem de fora aqui, Pietra, o Dani já faz o parecido, né? Vamos pegar aqui o Victor, não sei se o Victor tá vendendo fora, o Robson, o Léo, o Edu, Pietra. Vocês estão fazendo assim o speech já? Me deixa, manifestem aí, por favor. Essa percepção para o cliente eu não faço, mas eu falo primeiro do método, que é a aula ao vivo, pelo Zoom, que o professor vai estar ali pegando pela mão, repetindo frase, palavra e tal. Aí pergunto se ele gosta dos assuntos que são ali relacionados ao trabalho, dia a dia, que vai colocar ele na situação real. Aí ajusto os horários também, e daí falo da plataforma. Mas eu não fazia essa pergunta ali da expectativa de tempo do básico avançado, por exemplo, e nem a pergunta de prioridade lá, nota de prioridade. Antes. Daí comecei a fazer, só estava fazendo em tempos errados, pelo que você explicou aqui. Eu vou ajustar esse ponto aí só. Legal. Mais alguém? O Jonathan,
A Juliana até falou comigo, cara, teve uma grande diferença na desistência. Porque eu estou fazendo exatamente desse modelo, você vai criando a consciência, e se você entendeu que o cara entendeu de verdade, porque às vezes o cara, parece que o cara entendeu, mas quando você sente que ele entendeu tudo que você falou, cara, ele não vai ligar depois de um mês, 2 meses, Edu, cara, tem que parar aqui, que não sei o quê. Então, eu acho que cria uma qualificação muito maior. E eu percebi na minha nota, assim, os caras tá tendo muito pouca desistência. Porque antes eu tinha, né, a cultura lá, cara, eu falava, Estados Unidos eu vou ganhar na matrícula. E É, que se dane o resto. Agora não, cara, eu tô vendo a recorrência tá ficando maior. legal, bacana. Então, assim, pessoal, não tem. Essa consciência é o jogo de lá fora, principalmente Europa, principalmente Estados Unidos, né? Eu acho que no Brasil também isso vai te agregar de alguma forma também, né? Eu acho que no Brasil, na realidade, para quem aí já faz muito Brasil, a Duarte, o Fernando, a Mari, o Vic estão aqui, essa consciência ela é fundamental, né? Não tem para onde fugir também. Sobre fechamento, pessoal, qual que foi a grande mudança que eu também fiz, né? Porque, novamente, quando eu não pensava nessa construção, como a ideia era só vender recorrente ali e ganhar da matrícula, cara, você fazia tudo de qualquer jeito ali, né? Você encaixava no tempo do cara e no bolso do cara, o cara já estava fazendo. Então você conseguia arrancar vendas, porque, novamente, já tem ali uma dor, uma necessidade latente, né? Aí você valida, você pega uma prioridade, aí você vai ligar, pô, se você falar que, ó, é tal horário, se encaixa, é tal valor, encaixa, tá dentro, tô dentro, a pessoa vai avançar, né? Então, assim, era uma coisa mais ou menos nesse estilo que eu fiz por muito tempo. E agora aqui também no fechamento, eu fiz algumas mudanças. Eu vou explicar a forma de você já setar para a vista e também já vou explicar aqui um pouquinho de forma rápida, depois a gente vai aprofundando em outros momentos, tá? Sobre a venda cheia, que eu estou conseguindo aqui também pegar alguns cartões no Brasil e fazer a venda cheia e está sendo bem interessante. Só para quem não sabe aqui, para quem os mais puros aqui, né? Vamos colocar aqui os cracudos e os puros. Quando a gente vende lá fora, a gente quer vender o Strike Vital. Ah, é uma pessoa só, é Strike Vital na chuncha dela, entendeu? Porque o Strike Vital vai te dar mais grana, seja da matrícula, seja da WoW, por mais que é recorrente. Então você não vai querer vender live anual, live vital. Não, você quer strike vital, né? Salvo exceção aqui de Portugal, né? Que Portugal a galera é mais falida, não tem tanta grana. Ah, mas o que que você faz com outro perfil? Cara, você vai falar que é um brinde ali que você tá dando pra ele, entendeu? Então você ainda eleva, a pessoa fica mais feliz ainda. Pô, ganhou um brinde, cara. Você não tem sua esposa aí? Você vai poder adicionar ela sem pagar mais nada. Pô, que legal! Isso, ela vai fazer 2 aulas, ela vai ter acesso ao material, ela vai fazer o horário dela, o seu. Ou se vocês quiserem fazer junto, vocês fazem junto. Ó, que legal, cara. Gostou do brinde? Pô, amei, cara. Então o cara fica até mais feliz, né? Então, assim, a mira é strike vital. Beleza? Então esse é um ponto que eu também quero deixar claro, porque na hora quando eu vou falar da cheia, vocês vão entender o porquê disso. Mas sobre o à vista, aquela grande pergunta se ela tem uma noção de quanto que custa. Geralmente a pessoa ela não tem. Lá fora a pessoa, não tem, não sei, não, perfeito. Só para te dar uma noção aqui, Gabriel, hoje para você fazer uma boa escola de inglês, cara, uma formação de um ano. As escolas aqui, aí eu vou pegar aqui como dólar padrão, mas depois você pode fazer isso tanto em libra ou em euro, né? Vão te cobrar numa faixa ali de 3.000, de 2.400 a US$ 3.000 por ano, tá? A gente está falando aqui de valores que vai gerar na faixa de 200 a US$ 250 por mês, né? Isso já com as aulas, já com o material, com tudo que você tem direito, né? Já a gente aqui da Wise, por você vir pela indicação, papapá, papapó, a gente sempre consegue trazer aqui uma redução de custo. Hoje, o nosso plano aqui mais completo, com tudo que você vai ter direito, ele fica na faixa de US$ 800 por ano, onde você vai dar uma entrada inicial de 370 e depois você vai pagar apenas manutenção das suas mensalidades de US$ 39 por mês. Que isso aqui eu estou setando a venda à vista do anual. Por que US$ 370? Que é a entrada lá, né? Da UOL à vista,
mais a primeira matrícula, 250, dá 1.902. 1.902 convertendo, aí vai dar uns 370, né? E aí você pode converter tanto para euro, você pode converter tanto para libra e tudo mais. Isso aqui é o live anual, tá, Léo? 370 de entrada e depois US$ 39 por mês. Na nossa visão de cliente fora, aqui vocês vão poder compartilhar um sentimento comigo. Quem vendia fora, às vezes acha, pô, 370, pô, o cara vai achar caro. Mas com toda essa construção que a gente faz, é muito barato, pessoal. A gente está falando ali, principalmente nos Estados Unidos, 370 dólar cara, é R$ 370, entendeu? Os caras ganham isso aí numa tacada lá. Então, o cara vai investir US$ 800 por ano. E eu ainda faço assim, ó, só para traçar uma média aqui para você de investimento, a gente está falando de por mês, você não está investindo mais de US$ 70 por mês. Porque você está dando essa entrada e depois você vai ficar pagando só 39. Então, a galera acha muito barato. Qual que é o grande porém lá fora? Que aí acontece muito. Aí a Pietra, o Dani, ou quem tá aplicando vai entender. É o cara falar, não, tamo junto, vamos fechar, e você faz o nome, e-mail, pega cartão, aí na hora não tá sem saldo, entendeu? E aí que é um problema, porque a galera eu acho de lá que já pega a grana, eles já mandam pro Brasil, não sei o que eles arrumam, que eles não ficam com dinheiro na conta. Então, assim, tem muita venda que você faz literalmente assim, consegue tá conseguindo vender. O que facilita agora é que agora não tem só 12 vezes, né? Tem duas, tem 3 vezes. Então, quando o cara está sem saldo, o que que a gente justamente questiona? Pô, fulano, mas só para a gente entender, né? Em relação a preço, ficou tudo ok? É o que realmente você quer fazer? Eu quero, mas pô, você está realmente disposto a resolver hoje aqui comigo? Ah, estou disposto. Tá, então para ver o que que eu posso fazer para te ajudar aqui no meu sistema. Até quanto você tem às vezes eu sou escrachado assim, né? Ah, mas quanto você tem na sua conta aí? Olha aí para mim. E eu já quero saber quanto a pessoa tem. Ah, eu tenho 120, eu tenho 150, eu tenho 180. Aí eu posso tentar regredir ali para aquela tabela, né? Ah, ó, você vai dar duas entradas de X, depois você vai pagar no terceiro mês, a partir do terceiro mês você vai pagar a mensalidade. Ah, você vai dar três entradas de X e a partir de tal mês você pode estar dando ali a mensalidade, né? Então, você pode estar fazendo essa redução, porque não foi às vezes uma vez, só que, cara, duas, três vezes a inadimplência também já vai ser muito menor. Você vai receber aquele valor da Algol, provavelmente, e vai ganhar sua matrícula live também, que é muito importante aqui, e os pontos, né? E aqui você pode tentar fazer um pouco de. Cara, você pode ir para o Live Vital. Por que que eu ainda não embarquei tanto no Live Vital à vista? Porque isso já vai dar uns 600 e tantos de entrada, né? Alguém me corrija se eu estiver falando alguma besteira. E aí, novamente, no final de um ano fica barato? Fica barato. Só que o cara ter 600 pila ali para dar de entrada na hora, tem perfil? Tem perfil. E aí é um ponto que eu também estou tentando ainda me descobrir, de trabalhar, entender, cara, quais os perfis, e aí depois eu quero trazer para vocês quando eu descobrir, né? Quais os perfis que eu vejo que, cara, vale a pena a gente já setar para o Live Vital. Porque o Live Vital à vista, pô, dá muito mais grana, né? É só fazer matemática, né? Do que o Live Anual. Mas o Live Anual já é um bom ponto de partida, porque se você mete um Live Anual à vista, você já vai fazer 3,5 pontos. Você vai fazer 3,5 pontos, isso já vai te ajudar, principalmente numa meta, isso vai aumentar a tua nota. O Dani aqui, quando ele começou a fazer vários à vista, por exemplo, cara, foi a época que ele começou mais a ganhar dinheiro aqui na empresa, né? Então também é um ponto aí a se considerar, tá? Pode falar, Pedro. Eu tenho uma pergunta, John. Quando não Claro. encaixa para a pessoa, você faz ali o live anual dividido em duas, três vezes, ou você tenta fazer o strike por causa da pontuação? Porque já não vai ser mais 3,5 pontos. Vai ser 1,5 ponto. O que que você faz? Cara, como franqueado, isso diretamente para você, você tem que fazer o que dá mais retorno, né? Então eu iria Não, mas ali. aí nessa reversão você vai.
vai pro live anual em 2, 3 vezes ou tenta o strike? Porque não dá tanta diferença dividido daí. Não, Strike mas aí anual. na Acho que daria uns adimplência diminui, 30. né? Na adimplência Sim. diminui. Depende, Peter, depende de quanto que a pessoa ela vai ter na conta dela, cara. Por exemplo, eu tenho aqui 145, por exemplo. Vamos supor que ela tem 145. Eu posso fazer um strike em 6 vezes anual. Que a entrada é US$ 145, depois ela vai dar assim. Você vai pagar no final de um ano um pouco mais, é porque você está dividindo as parcelas. Então tudo vai depender, e aí que a gente tem que ter um cacuete também de flexibilidade, de saber, cara, quanto que ela tem na conta, né? Quanto que ela pode investir no. Eu tenho, sei lá, US$ 200. Eu vou preferir muito bem, muito mais fazer ali o live em 3 vezes do que fazer um strike em 12, por exemplo, entendeu? Isso pensando na visão de franqueado. Agora, para você bater meta, o strike anual em 3 vezes, eu vou ganhar mais dinheiro, o Black vai ganhar mais dinheiro, mas eu vou ganhar menos ponto. Então você pode tentar falar assim, então vamos fazer o seguinte, fulano, para ficar bom para você, bom para mim. Quando eu respondendo já a pergunta de conversão, eu sou bem direto assim, Pedro, ficar bom para mim, bom pra você. Vamos fazer aqui o pagamento mês a mês. Ao invés de você estar dando a entrada e pagar 39, a gente seta aqui no 115 por mês. Os caras lá nem sabem fazer cálculo, velho. Eles vão falar, não, 115. Muita gente fala, melhor assim pra mim ainda, eu prefiro pagar 115 todo mês. Agora tem a galera que é um pouquinho mais esperta, que ela vai falar assim, mas vai ficar muito mais caro no final de um ano. Eu falei, pô, mas você tem um valor à vista? Esse valor é pra quem quer pegar o desconto à vista. Mas assim, falando 115, a gente tá falando nem de 30 por semana. Também é algo muito acessível, né? Comparado às escolas que vão te cobrar 250 por mês. Faz sentido para você essa forma aqui, mês a mês? Faz sentido. A pessoa, se ela ficar encrencando muito ali no valor, aí eu tento trazer uma opção que ela não encrenque, entendeu? Então, eu vou por essa linha de raciocínio aí, beleza? Mas ficou claro aqui, pessoal, em relação ao fechamento do à vista? Pode falar, Maia. Você fala que no split você já deixa claro, né? Que é de 1 a 2 anos. No Sim, fechamento você fala quanto tempo é, porque ela pode parar quando ela quiser. Se ela fizer sim. o à vista, né? Ela Uhum. pode parar o professor quando ela quiser. Você fala isso? O Que é anual, tanto eu tempo? falo para ela que ela vai ter que ficar um ano. Sim, sim, entendi. Se for o vitalício, é porque você não falou que Mesmo não faz o anual ou vitalício. vitalício. Eu falo, é um ano, você vai ter que ficar com a gente. Depois de um ano, você pode Ela. parar. Tá. Eu tô tentando Uhum. fazer isso porque, assim, é claro, se a pessoa ela encrencar tanto, mas se for assim eu não vou fechar, não sei o quê, você vai tentar, pô, tentar criar consciência nela. Mas, se for o caso, você pode também falar, ó, como você já deu a entrada, os 39, você pode parar, mas vai fazer sentido você parar? Depois você já pagou a entrada, né? Parou de renovar automaticamente o live, tá, Gabriel? Parou de parar, de renovar. Agora é um ano mesmo que a pessoa ela paga. Então, assim, pessoal, o Léo que me trouxe essa visão, Jonathan, US$ 370 de entrada é dinheiro de pinga pra galera. É dinheiro muito. É baixo, a régua é baixa. Até se fosse lá os 600, depois o cara vai pagar tão, tão pouco que no final de ano fica muito barato, entendeu? Então, quando a gente cria toda essa consciência com a pessoa, ela percebe que é barato. Que ela fala assim, cara, US$ 800 por ano, uma média de nem 70 por mês. Ela vai achar barato. Aí a questão mesmo é se ela vai ter a quantia ou não na hora, entendeu? Mas aí tem esses pontos de reversão. Isso dá mais ponto, isso dá mais grana, isso diminui sua inadimplência, isso melhora a qualidade da sua venda, né? Então é um ponto aí que eu recomendo que vocês façam, tá? Só para a gente finalizar, para também não extrapolar muito tempo, só a dica aqui sobre a venda cheia, tá? Essa venda cheia eu venho fazendo muito Europa, principalmente, porque, pelo que eu percebi, mas também se aplica aos Estados Unidos, tá? Na Europa é mais comum a pessoa ela ter um cartão de crédito do Brasil ainda. Ela mora lá e ela tem um cartão de crédito do Brasil. Então, o que que eu percebi? Que, cara, dava para eu puxar algumas vendas cheias. Então, eu crio a mesma consciência na pessoa, eu faço o mesmo trabalho,
Só que no fechamento, antes de falar valores, eu vou verificar com a pessoa o seguinte, fulano, até para a gente alinhar aqui a questão da forma de pagamento, como a gente aqui da Wise, a gente é uma instituição brasileira, a gente trabalha via cotação real. Só para a gente entender, você trabalha ainda com algum banco do Brasil? Ah, trabalho. Ah, e lá você trabalha com cartão de crédito? Antes da pessoa responder, eu já vou explicar o porquê. Porque eu já estou te perguntando isso aqui. Porque a gente tem uma condição especial para quem paga via real. O que que é uma condição especial? Um desconto. Em outras palavras, é um desconto que a gente conseguiria trazer se você paga via Brasil. Só que aí dependeria de algum cartão de crédito. Até fala, a gente tem a parceria ali com algumas bandeiras, Visa, bandeira Master. Você trabalha com algum cartão de crédito do Brasil? Aí eu vou tentando, às vezes, ajudar a pessoa a relembrar, do Bank, Bradesco. Ah, trabalho. Vamos supor que a pessoa ela fala que ela trabalha, né? Porque se ela não trabalha, aí você já, então perfeito, segue ali para o valor em euro mesmo, o fechamento mais tradicional, né? O euro em libra, né? Mas se ela falar que trabalha, aí eu vou reforçar, pô, mas só para ver se você está dentro dessa condição. Você trabalha com cartão de crédito? Eu reforço ainda. Ah, trabalho sim com cartão de crédito, Jonathan. E você consegue dar uma conferida quanto de limite você tem disponível? Novamente, por que eu estou te questionando isso aqui, Stefan? Porque não adianta nada você falar que tem um cartão, mas você não tem um limite disponível, né? Você vai lá, só tenho 100, R$ 200. Aí não vai adiantar nada, né? Aí você não vai conseguir entrar na condição. Então, quanto você tem disponível aí na sua conta, Stefan? Aí, às vezes, já faço a voz de comando para a pessoa estar acessando. Então, teve um caso, por exemplo, lá da Inglaterra, que eu fiz um live anual cheio, que eu fiz exatamente isso aqui que eu estou passando para vocês. E aí ele falou, ó, eu tenho... Ele falou que tinha uns 2.400 de limite, né? Na Nubank. Aí tudo vai depender de quanto que ele tem de limite, entendeu, Pedro? Teve um cara que eu fiz um live vital cheio, eu não lembro onde, nos Estados Unidos, que eu fiz o live vital cheio. Ele falou que ele tinha mais de R$ 5.000 de limite. Aí eu fui pro live vital cheio, entendeu? É, Esse cara aqui, de forma específica, ele falou que tinha 2.400. Aí eu falei, ah, então bacana. Então, pelo limite que você tem, você entra aqui na nossa condição especial. Mas assim, ó, o que que eu tento também, olha só a sacada que eu acho que é interessante trazer, ó. Mas assim, se você preferir, cara, o nosso valor em euro ele é bem acima, mas eu posso te passar o valor também em euro. Ou você prefere que eu já te passo aqui em real? A pessoa, não, eu quero em real. Ah, então não teria problema, né? Você fazer pagamentos por esse cartão. Ah, não teria. Aí mesmo assim eu passo o valor em euro, eu jogo o valor em euro lá em cima, né? Que é o valor do strike, né? Nesses casos, por exemplo, que eu estou vendendo aqui no ó, como se você tivesse pagando em euro, a gente está falando de você investir, cara, mais de 1.000 e tanto euros por ano. Isso dá tantos R$ 1.000, entendeu? Então vamos fazer uma conta aqui rápida. Vamos colocar aqui, quanto que está em euro o strike vital, pessoal? Acho que dá uns 100 euros, né? Vamos colocar uns 100 euros. 100 euros vezes 12 dá 1.200 euros. Cara, isso no final de um ano, a gente converte aí vezes 6 e 30, né, de conversão, a gente está falando de você investir R$ 7.560, né, na formação completa aqui com a gente da Wise. Só que a gente tem uma condição aqui especial para se você pagar em real. Aí eu trago a condição. Nessa condição aqui, você vai estar investindo no primeiro mês 412, nesse caso aqui do anual, né? Que o cara só tinha limite do anual. E nos próximos meses você vai estar investindo R$ 360. Então a gente está falando de você, isso em euro, é como se você estivesse investindo ali uns 60 euros por mês, né? Que é os R$ 360. Então, a gente está falando de uma economia em euro aqui de quase 40 euros todo mês. E aí, faz sentido você pagar em euro ou pagar em real? A pessoa, não, com certeza faz sentido eu pagar em real. E aí, eu vou ali para o cadastro. Porque encaixar vai encaixar, tá, pessoal? Isso aqui é um fato. Eu nem pergunto, o valor coube. Não, para você faz sentido em euro ou faz sentido pagar em real? Eu nem pergunto se encaixa para o cara, entendeu? Ah, faz sentido pagar em real. Bacana. Então a gente tem duas formas aqui de fazer seu preenchimento.
E aí eu vou preenchendo ali, novamente eu puxo sempre para mim preencher, né? E aí que tá o grande detalhe para não ter aquele problema de cancelamento depois. Porque eu gosto de explicar o fluxo de pagamento, principalmente quando vai vir venda cheia, eu vou explicar o fluxo de pagamento para o cliente. Isso é uma coisa que eu aprendi até com a Mansa, aprendi até com a Vanessa. Ela falou que toda venda antes dela fecha, ela vai explicar o fluxo de pagamento, cara, detalhado pro cara, para não ter nenhum problema depois. Inclusive, ela faz esse fluxo de pagamento pós-DI, né? Eu conversando com a Alon Resort, ela já, para quem aí vem de fora, né, para Brasil, a Vanessa ela já seta valor no pacote depois da DI dela. Ela já fecha valor, ela já fecha fluxo de pagamento, depois que ela vai falar sobre tempo e metodologia. Só fica essa dica aí também para vocês. Aí eu pego o cartão do cara, falo, ó, falando até para a gente explicar sobre fluxo de pagamento. Você lembra que eu te falei que a nossa formação é uma formação de um ano? Então, desses 412 aqui do primeiro mês, 162 é do teu material e 250 da matrícula. Esse 162 ele tem aquele planejamento de um ano, ou seja, ele vai consumir no seu cartão de crédito esse limite de um ano, por mais que você vai pagar as parcelas em 12 meses, né? No próximo mês, ao invés de vir os 250 de matrícula, vai vir 198 da mensalidade. Por isso que é 360. 162 mais 198, tudo bem? Ficou claro aqui para você esse fluxo de pagamento que vai ser lançado, eu reforço, que vai ser lançado as 12 prestações em 162, mas você vai ficar pagando só 162 por mês no seu cartão de crédito? Ah, ficou claro. Quando a pessoa eu sinto que ela não entendeu muito bem, eu reforço com ela. Ó, é igual você fazer uma compra de uma geladeira. A geladeira, vamos supor, custa 1.944. Se você divide em 12 vezes, vai dar 12 de 162. Então, por mais que vai consumir o seu limite, você vai pagar só as parcelas de 162. Ficou claro agora? Ah, ficou claro. Tudo bem para você? Tudo bem. E aí eu vou lá e finalizo a compra. Porque quando eu não explicava esse fluxo de pagamento, quando eu tentei fazer isso há um tempo atrás, por que que eu tinha parado de fazer isso um tempo atrás? Porque eu fechava com o cara e eu passava o cartão dele direto. Aí o cara, pô, mas que porra de parcela é essa aqui de 1.944 se eu fechei contigo 360 por mês? Entendeu? Aí o cara ficava questionando, aí depois que você já fez isso, o cara já fica desconfiado, ele já fica todo assim, né? É, desconfiado da sua pessoa. Então eu alinho tudo certo antes para não ter nenhum problema. Igual para quem vem de fora, tem umas taxinhas aí do Bank of America. Então, com certeza alguns clientes aí já devem ter enchido o seu saco por conta dessas taxas, né? Ó, pô, vai ser cobrado aí pelo menos uns US$ 5 de taxa do Bank of America, tá? Eu explico esse ponto também, porque já teve cliente que encrencou por conta de US$ 5 a mais que cobrou de taxa. Então, eu gosto de deixar tudo bem alinhado ali para não ter problema. Então, com isso, pessoal, eu venho conseguindo puxar algumas vendas cheias. Então, a minha recomendação é que, independente se for América, independente se for Europa, até Brasil também, então acho que fica legal, tenta verificar antes de falar de valor, qual o cartão de crédito que ela trabalha, qual que é o limite que ela tem de disponível, até para você saber qual o plano que você vai estar oferecendo para ela, né? E aí você já sabe que problema de cartão não vai ter, né? Em relação a limite suficiente. Pode falar, Mayra. Eu ia perguntar isso, que o nosso líder, ele fala pra gente ver o cartão antes do speech, depois da DI, né? E aí, quando eu matriculava fora, chegava no final, fazia tudo bonitinho e a pessoa não tinha o valor na hora, né? Então, até pra evitar, às vezes, eu explicar o projeto todinho e no final ela não ter. Você vê que faz sentido, talvez, trazer ali antes do speech, depois a pré-DI, se ela tem o cartão ou do Brasil, da Europa, se ela tem minimamente o valor, até para não explicar tudo, às vezes Tá no final ótimo. não tem. É assim, eu não tenho muito esse problema, Mária, porque o pessoal que eu mais matriculo já tem 1, 2, 3 anos lá fora. Essa é a minha principal linha. Então, geralmente, esse pessoal já tem cartão. Quando eu pego uma pessoa que está um mês na Europa, um mês na América, ou 3, até 6 meses, menos de um ano, vamos colocar aqui um padrão menos de um ano, eu sempre pergunto pós-DI se ela já tem algum cartão. Então já questiono ela se ela trabalha com algum cartão de crédito do Brasil ou se ela tem algum cartão de débito na Europa, entendeu?
Então eu já tento alinhar antes. Agora, quando a pessoa já tem mais tempo na Europa ou mais tempo na América, assim, eu particularmente são raras as exceções que o cara não tem cartão. Mas você pode questionar, não tem problema. Você pode continuar questionando antes, entendeu? No Brasil, principalmente, eu acho que é muito válido. No Brasil é padrão. Você não pode avançar para um speed sem saber se a pessoa ela tem algum cartão de crédito, né? Eu acho que isso é um erro básico, inclusive. Lá fora também pode ser adotado, não tem problema. Aí na hora, então, o que muda aqui? Talvez seja a sua dúvida. Quando você já sabe que a pessoa ela trabalha via cartão de crédito, no Brasil, ou um cartão lá fora da Europa, que seja, é você mostrar para ela que ela vai ter uma condição especial, um desconto se ela pagar via real, pela Wise ser uma instituição brasileira, ter a cotação em real. E se ela, né, obviamente, ela consegue utilizar esse cartão. Se ela pode, porque muita gente que eu já peguei também tem um cartão, mas a pessoa nem tem acesso. Eu tenho um Nubank. Aí eu jurava que a pessoa ia ter lá o cartão, mas pô, ela não tem acesso ao aplicativo, ela não sabe onde está o cartão. Então, assim, é um cartão, um banco inútil para a vida dela, entendeu? Então, eu sempre questionar que, ó, você tem o cartão para usar hoje, você tem acesso ao aplicativo da conta, porque essa é uma condição para quem trabalha via Brasil, né? Então, esse é um ponto que você pode trazer, beleza? Vamos lá, Victor. Não, esse ponto que eu falei, eu utilizo isso muito na Angola também, né? E aí eu comecei a usar no Brasil também, que eu via que o povo da EdTech também usava. Que depois do DI eu faço três perguntas. Ó, fulano, depois daqui, só tem três coisas que podem impedir você de fazer parte. Primeiro é você não se identificar. É raro isso acontecer, mas pode ser que você não se identifique. O segundo é você não ser aprovado para essa condição de bolsa, que eu posso saber para você. E o terceiro ponto é a forma de pagamento. Como é uma plataforma, obviamente, você vai ter que utilizar um cartão de crédito. Cartão de crédito você possui, não possui? Possui. Tá, ele tem que ter um limite disponível. Tem ali uns 1.000, 1.500, 2.000 disponível para você, não tem? Ah, tem uns 500. Tá, vou ver o que eu posso fazer para você. E aí sim. Então eu já sei que tem limite de crédito e já tem cartão de crédito. Aí eu sim. Ótimo, perfeito. Eu acho que no Brasil fica ótimo essas três perguntas. Lá fora mesmo é só você já perguntar diretão, né, se, se a pessoa ela tem algum cartão ali disponível, beleza? Na Angola, você tem Visa? Tenho Visa. Aí eu sigo. Porque lá é Ah, mais diferente ainda. na Angola, nunca, é o Igão aqui que matricula os angolanos, cara. Cadê ele aqui, ó? E aí, está matriculando muito angolano ainda, Igor? Já peguei um jeito com eles lá, cara. Legal, cara, é o rei dos angolanos em Portugal ainda. Ele tem a proeza de matricular angolano e tem a proeza ainda de matricular angolano em Portugal, cara. Fala se esse cara não é um gênio, entendeu? É trabalho dobrado, mano. Mas Não, é bom, live Igão. não. Sai sempre strike. O Igão não faz live anual, não. É sempre Não, strike. live não, é só strike. Lá eu nem apresento, eu já apresento o strike de uma vez. Ok. Na Angola é Agora, bom fazer à vista, cara. À vista ela é bom, porque eles pagam muito assim, dinheiro muito grande, né? Quando eu fazia lá, eu só fazia, depois que teve esse negócio, a gente só fazia à vista lá. Que a gente ótimo. pegava diplomata, governador, que eles gostam muito de brasileiro, né? Então quando você pega esses caras, você só à vista. Ótimo. Boa dica. Eu acho que o à vista, cara, independente de onde que for, tem que ser o que rege o seu fechamento, entendeu? Eu acho que uma coisa que vai tirar você da zona de conforto de início, né? Quando eu comecei, por exemplo, eu ficava assim, pô, mas o cara tá tão comprado, aí você fica pensando assim, cara, eu já vou no certo do que no duvidoso, entendeu? Você fica pensando nisso. Aí você fala, vou fechar aqui os 115 por mês, né? Então é muito importante que a gente faça. E é claro, como qualquer processo, você vai perder algumas vendas de início, é óbvio, você vai levar algumas escorregadas, mas depois você pega o jeito, vai fluindo, e principalmente essa daqui do Brasil, cara, é uma coisa que eu venho aplicando de um mês para cá, e toda semana aí pelo menos está saindo uma cheia. Então está sendo algo bem interessante. E olha que eu não estou aplicando com muita frequência, poderia estar aplicando com mais frequência. Essa questão da cheia também, que vai contribuir bastante com vocês, tá? Deixa eu parar de gravar aqui.